Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que período do dia que você está escutando esse podcast, mas antes de tudo, meu amigo, pega a garrafinha de água, a Bíblia, a lição, o lápis, a caneta e foco. É isso aí. Pessoal aqui tudo hidratado, tudo já se alimentou, então agora é momento de focar no estudo da Bíblia. Na lição passada, vocês estiveram na Cesareia, vocês desembarcaram lá no porto, mas agora como é que é o nome do personagem? Fugiu? É o Mike, o Mickey e a Tiki, né? Que é a nossa combosa. Exatamente. Eles desceram no barquinho em que eles chegaram no porto, lá em Cesareia. Só que daí, Mike teve uma ideia. Ele e o Mickey subiram num camelo e viajaram agora para nossa cidade de hoje, que é o Cairo, capital do Egito. Uma cidade importantíssima, tanto economicamente como socialmente. E me desculpe não se apresentar antes, né? Meu nome é Henrique, e se eu fosse viajar para algum lugar em algum animal, eu acho que eu viajaria num elefante. Eu acho que é bastante seguro, nenhum animal vai conseguir me atacar. Espaço, né? Quero ver alguém me atacar em cima de um elefante, entendeu? Meu nome é Lucas, sou conselheiro da Facão do Clube Esbrão da Estrela do Norte, e eu acho que eu viajaria num guepardo. Só que num bem grande, né? Porque eu sou meio pesadinho, então vai ter que ser um bem fortinho. Nossa, só pra ir mais rápido, né? Também, eu acho que o guepardo te comer também. Correria isso, meu. Meu nome é Yasmin, eu sou desbravadora e se eu fosse viajar em algum animal... Travou. Nem ia. Uma tartaruga. O animal é a tartaruga marinha. Eu acho que é uma boa ideia a tartaruga marinha. Por que uma tartaruga? Ah, sei lá, mas ela ia ter que ir por cima. Meio lento, assim. Ela ia ter que ir por cima da água. Nenhum animal? Não, ela não ia. Eu acho que é uma tartaruga, ela segue minha linha de raciocínio. Eu tô 5 minutos de silêncio. Então, meu nome é Leilane, eu sou tesoureira do Clube Estrela do Norte. E se eu tivesse que viajar num animal para outra cidade ou para outro lugar, cara, eu ia escolher pelo céu, eu ia numa águia, sabe? A águia ia me carregar assim com as patinhas, eu ia estar numa lança assim embaixo. E daí eu ia voando. Ia mais rápido também. Vai. Show de bola. Oi, pessoal, eu sou a Thaís, sou uma admiradora do Clube Estrela do Norte. Se eu fosse viajar em um animal, eu iria no bom e velho jumento. Forte, Clássico. Verdade. resistente, um clássico, com certeza. É Jesus usou um jumento, então ótima opção. Muito bem, nós aqui já escolhemos todos os nossos animais para nos acompanhar nessa jornada. Em qual animal você viajaria? Deixa aí nos comentários. Para você que está perdido aí, esse é o podcast Polaris. Ah, Henrique, o que é Polaris? Polaris é o mesmo nome da Estrela do Norte, que é o nome do clube. É o nome científico, né? Exatamente. Da Estrela do Norte. É o clube que está organizando todo esse podcast. Eu não sabia disso. Sério? Não. É verdade. Thaís, e agora você vai saber outra coisa. Vivendo e aprendendo. A estrela Polaris, ou Estrela do Norte, como queira chamar, era usada pelos navegadores como estrela guia, porque Sim. ela nunca mudava no céu, ela sempre era uma Ela estrela. aponta pro norte, né? Exatamente. Ela aponta pro norte. Estrela do Norte. Você sabia disso? Mais um aprendizado. Olha, gente, mais um conhecimento pra gente. A criançada aí, ó, a gente tá fazendo estudo de 10 a 12, né? Então... E aí, em paralelo, o clube se chama esse nome, e o podcast tem esse nome, porque o nosso foco, o nosso rumo é rumo ao céu. Nosso foco é Jesus. E é isso. Nossas redes sociais, por favor. Galera aí, por favor, gente, como vocês estão ouvindo esse podcast e ainda não nos seguem nas redes sociais, entrem aí no Facebook, Clube de Desbravadores Estrela do Norte. O Instagram é o @DBV. DBV.
Estrela do Norte, tudo junto. E no YouTube só colocar aí Estrela do Norte, no Spotify Polaris. Polaris. Aí acabou a primeira parte. Isso. Finalizou, daí tu corta e já... A gente entra no desenvolvimento já? Já entra no assunto daí. Muito bem. Como o próprio título dessa semana já diz aí, a pedra diferente. Pedra diferente. Vocês já viram uma pedra muito diferente assim, gente? Quando vou em alguns riozinhos, sempre gosto de ficar lá procurando algumas umas pedras. pedrinhas diferentes, mais perigosas. E é interessante que ela sempre se destaca no meio das outras. Sim. Você chega e ela é diferente, né? A vaca ela se destaca. Mas esse é o paralelo que o nosso estudo faz em relação com o cristianismo e a vida de um cristão. Eu, não sei a opinião de vocês, mas eu acho impossível você ser tocado e sentir o sentimento que a graça de Deus causa em nossas vidas e não ser transformado. O Felipe, até ele gosta sempre de usar uma historinha, né? Se eu contar pra vocês que eu tava atravessando a rua ali, veio aqueles caminhão bitrem com 10 toneladas, me pegou, me arremessou a 10 metros, só que daí ele não freou, continuou me arrastando, eu entrei na calota, ele continuou girando, e aí não bastou só isso, o caminhão ainda bateu num posto de gasolina, explodiu, e eu saí andando e cheguei aqui pra vocês e tô... E eu tô aqui contando essa história pra vocês. É impossível isso ter acontecido, porque se eu passasse por essa experiência de vida, eu iria Seria ser uma experiência de morte. Se eu passasse por isso, eu não ia estar aqui, né? Mas vocês acham que realmente as experiências e os momentos ao lado de Deus são capazes de transformar a nível dessa história que eu contei, que seria impossível eu sofrer determinado acidente a ponto de isso não impactar na minha vida? Eu concordo, eu acho que não existe a possibilidade de ser atropelado pelo Evangelho, que digamos, né, vamos usar essa palavra aí, né, que ele usou, e não ter nenhuma transformação na sua vida, porque o Evangelho, ele é transformador, o Espírito Santo, ele trabalha através da palavra que a gente estuda e a gente lê, e vai transformando a gente, né, vai nesse processo de santificação, não é também de uma hora para outra que isso acontece, mas aos pouquinhos a gente vai mudando o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de falar, o nosso modo de nos portarmos, né, diante de situações, diante das pessoas, e a gente realmente fica que nessa pedra diferente, né? A gente fica diferente das outras pessoas ou do mundo lá fora. Então eu acredito que é o Espírito Santo que faz esse trabalho na nossa vida e o Evangelho traz essa mudança, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Talvez esse encontro com Deus traga uma repentina mudança em alguns pontos. Sim. A gente vê pessoas que foram convertidas e imediatamente abriram mão de várias coisas e mudaram muitas coisas na vida. Para algumas pessoas é mais fácil às vezes, né? Mas também existem outras coisas que a gente vai mudando ao longo do relacionamento, que a gente vai aprofundando Sim. com Deus. Me parece que algumas coisas assim, algumas verdades a gente já recebe de cara Sim, e muda, e aí depois ao longo do tempo a gente vai vendo que tem várias outras coisas cada vez, tipo, enxergando mais, assim. É que a Bíblia ela vai aprofundando, cada vez que você estuda, você vai descobrindo um pouquinho mais de luz aqui. Isso eu não sabia. Então, você vai se adaptando e vai melhorando, né? É o processo da santificação. A gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai estar Quando que vai acabar o processo da santificação? Na glorificação, na volta de Jesus, né? Só, Amém. Meu Deus. E também a gente tem que ter em mente que essas mudanças, elas têm que ser uma consequência, elas não podem ser um ato para eu mudar aquilo. Elas são naturais, são consequências da minha escolha. Porque eu creio que se elas forem escolhas minhas, por exemplo, eu quero fazer isso, vai ser baseado no que eu quero, não em que Deus quer me mudar. Né? Não na maneira em que Deus quer me transformar diferente, mas naquilo que eu me vejo que eu preciso mudar. E aí vai ser uma mudança falsa, porque eu não vou estar mudando... Não vai ser duradoura, a verdade é essa, né?
Apesar de que às vezes o Espírito Santo trabalha forte na nossa consciência, que a gente sempre sabe aquilo que a gente tem que mudar. Tem sempre. O que eu acho é que se a gente quiser fazer isso pelo nosso próprio esforço, sem buscar a ajuda de Deus na transformação, aí que a chance do fracasso aumenta bastante. E daí vem a decepção. Verdade. E também a nossa lição, ela trata da transformação em modo geral. Ela trata aqui alguns temas polêmicos, como por exemplo a questão da vestimenta, que até eu, sinceramente, me sinto desconfortável. Vou ser sincero, isso é um tema que é mais falado para com mulheres e que surge um burburinho. É porque roupa de homem não muda muito, né? É calça e camisa. Vivemos em tempos de mudança. Isso é verdade. Tá? Vivemos em tempos de mudança. Deem umas olhadas aí nos Instagrams, nos Facebooks, nos YouTubers, tá? Sim. Olha o look da galera aí, vocês vão ver tem que uns o look assunto bem hoje em dia, pra galera mais novinha, se aplica bem. E até eu me sinto aqui bem confortável, porque a gente está num grupo bem misto, de várias idades, várias diferentes pessoas. Porque às vezes eu acho que o assunto era tipo um engenheiro tentando desenvolver uma vacina, sabe? Ele pode falar sobre a vacina? Pode, mas ele não tem base, ele não vive naquilo, ele não estudou aquilo. É difícil. Entendeu? Então aqui a gente pode... Enfim, principalmente... Não estamos tentando desenvolver uma vacina, fiquem sossegado. Isso aí a gente deixa para quem entende do assunto. Nosso negócio aqui é foco na transformação espiritual. E a vestimenta, e também... Mas não é só vestimento também, é o modo assim de vida, na verdade. É tudo que envolve. Seu relacionamento com as pessoas, relacionamento com o namorado, com o esposo, com a esposa, com os pais, com o chefe, entendeu? Tudo muda. É uma transformação, na verdade, completa, né? Então. E ali claro que é uma mudança na nossa vida geral, mas aquilo que a gente vai ter que mudar são os pontos, digamos, mais errados, assim, né? Aqueles mais que, meu Deus, a gente precisa mudar isso. E até ali um ponto que, por exemplo, que eu vejo, e até vou perguntar aqui para os meus colegas o que eles acham que necessitam ser mudados, que acham que algo que ainda falha muito. Por exemplo, eu tenho, sem dúvida nenhuma, na questão de palavras que usar quando estou com outras pessoas. Às vezes está na sala de aula, e, não sei, o ambiente em que você está não colabora também. Te faz fazer as coisas que os outros estão fazendo. E a gente tem que ser o quê? Diferente! Tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. É difícil, mas com a ajuda de Deus a gente consegue. E na minha vida é essa questão. Eu sempre tento buscar e peço a Deus ajuda, porque, como já foi falado, sozinhos nós não conseguimos. Tem que ser uma busca conjunta. E nessa questão das palavras, usar palavras vãs, ofensas, às vezes a gente tem que cuidar com os modos com que a gente fala com determinadas pessoas. Né? Na minha visão, eu preciso mudar nessa questão. O que vocês acham? No meu caso, para mim, eu acho que é a forma como fala. É também nessa questão, mas é mais a forma, que às vezes, sabe, tu me exalta um pouco e aí quando tu vê, tu já tá... Ai, mas calma. Né? O espírito cristão aqui, o espírito, né, de Deus, vamos entrar no meu coração. Quando eu vejo, eu já tô exasperada. Então, assim, na minha opinião, eu preciso melhorar muito ainda, né? Acho que no meu caso, preciso melhorar mais na questão de organização, de anteceder as coisas, planejar. Eu sou meio, como posso dizer, eu sou meio procrastinador, meio que tento deixar tudo pra última hora. Na maioria das vezes dá certo, mas não é sempre não, né? Então não é muito bom. Sorte. Então acho que seria mais nisso na minha parte. Tem que escolher só uma coisa? Nossa! Calma, ela é nova na fé, ela tá crescendo ainda. Tem muita coisa pra... Não, mas escolhe uma só pra falar agora, que tu acha que tu tem que melhorar, assim. Vamos chamar a Tata. Nossa, pra quem precisava de uma lista, Às vezes eu também sou procrastinadora, pra falar a verdade. Vou deixando pra amanhã e o amanhã nunca chega. Quer dizer, o amanhã chega, mas aquela coisa que tu precisava ter feito não é feita. Cara, focando aqui nessa questão dos pontos que ela trouxe sobre modéstia, eu acho que às vezes eu sou um pouco vaidosa. Apesar de eu achar que eu tenho um estilo discreto, mas eu comigo mesma sou vaidosa, sabe? Eu também. Então, confesso, mais um pra minha lista. Mais um. De uma forma, Depois você fala da minha lista. De uma forma, por
exemplo, de ficar chateada com algumas coisas e que depois, se você parar pra pensar, você, assim, colocar a cabeça no lugar, deixa eu pensar realmente quem eu sou filha de Deus, eu tenho saúde, tenho todas as coisas que eu preciso. Totalmente desnecessário eu me preocupar ou eu ficar noiada com determinadas coisas. Eu acho que é isso. Além de muitas outras, mas eu acho que isso pode falar isso. E eu acho que é super importante a gente definir aquilo que a gente tem que ser contra. Porque senão a gente fica naquela, eu preciso mudar. Mas eu preciso mudar mas o que eu vou fazer pra fazer isso? É tipo eu falar, minha casa precisa de uma reforma, aí a parede tá caindo e eu vou lá trocar o cano, entende? Mudar aquilo que não precisa. É verdade. Então a gente precisa ter em nossas mentes, em conjunto com o Espírito Santo, e trabalhar o que eu preciso mudar. Porque só aí você foca naquilo. Em oração também, né? Que Deus ajuda muito. Com certeza. E aí, como a nossa amiga aqui, Yasmin, ela falou que tem uma lista, aí vai um por um, né? Devagar, melhorando um pouquinho. Tem uma coisa que é interessante que eu ouvi falar também, que são as micromudanças, sabe? Tipo, eu quero começar a ler mais, eu não tenho lido nada, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler um livro. Eu vou ler um capítulo por dia. Poxa, às vezes o capítulo tem 50 páginas do livro. Aí você já desanima. Não consegui terminar 50 páginas. Não. Começa com uma página. Fala assim, eu vou ler uma página por dia. E se eu conseguir fazer isso certinho, aí uma semana eu passo para 2 e você vai criando hábitos, né? Então, aos pouquinhos você vai conseguindo fazer bons hábitos na vida, né? Isso. E a lição aqui também está falando de modéstia, no sentido de a gente exagerar. Mas eu acho que hoje também nasce uma nova corrente da falsa modéstia. Mas que a lição não trate. Como eu estabelecer um limite, muito difícil na minha visão. Como a gente estabelecer um limite entre eu estar sendo sincero, de coração, e eu estar falando só para mostrar para os outros, entende? Por exemplo, a pessoa fala, eu tenho muitos erros, eu não sou bom, eu não sou pecador, mas ela está falando aquilo... Cara, é simples. A modéstia, a falsa modéstia é a expressão da vaidade. A pessoa está sendo modesta porque ela é vaidosa. Pra ser vaidosa. O que eu achei interessante é que, assim, a gente tá falando do tema principal é modéstia. E o título a pedra que que eles estão encontrando é a pedra diferente. Daí, mas a pedra diferente, tipo a pedra estrelinha. Não é a destaque ou a pedra diferente vai ser justamente o contrário. Uma pedra que ela sabe que ela não precisa fazer coisas para se aparecer. Ela não precisa falar e gesticular e usar um linguajar para se aparecer. Ela também não precisa usar roupa para se aparecer. Sim. E nessa questão de ser diferente também, a Leilani tratou na questão de não é ser estrelinha, né? Não é questão de você ser diferente na questão ser mais rico, ter mais coisas. As pessoas verem que ali tem algo diferente. É algo diferente. Mas elas simplesmente não sabem o que é o comum. O comum é justamente a vaidade, é a busca pela fama, a busca pelo sucesso. Tá? Não é ruim ter sucesso na vida, tá? Não tô falando contra o sucesso. Queremos likes. Dá um like aí. Então, mas... Se inscreve no canal. Exatamente. Eu acho que o que a gente deve buscar é o que tá lá, em 1 Coríntios 10:31. Tu tá aberto aí, Thaís? Tá aberto. Então lê aí pra gente. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Tá aí o segredo. Esse é acho que é a suma, né? De toda essa história. Quer comais, quer bebais, quer se vestir, quer falar, tudo. Se você estiver fazendo para a glória de Deus, então é o correto. Então esse é o ponto que a gente tem que seguir, entendeu? Verdade. E aqui a gente está tratando da visão de como as pessoas devem olhar pra gente, né? De modo diferente. Mas agora eu inverto o papel, porque a gente também olha para as pessoas ao nosso redor. E querendo ou não, eu já comentei isso uma lição da Escola Sabatina, até nós somos preconceituosos, não vou usar o termo preconceito, né? Porque você olha para uma pessoa, você já estabelece um tipo uma imagem, né? Através só do visual. E querendo ou não, tem um fundo de verdade. Cara, se você vê um cara andando de manhã com uma Bíblia na mão e um terno, você sabe que ele está indo para a igreja. Sim. Se você vê, enfim, uniformes... Ele não está indo assaltar um banco, né? Se você vê 2 caras numa moto à noite, né? É bem provável. Tá, essa semana
semana mesmo eu tava vendo uma postagem de uma dentista que ela tava falando sobre a importância de um bonito sorriso, óbvio, né? Mas ela trazia um estudo lá que eu até fiquei um pouco assustada, não lembro bem as porcentagens, mas ela falava algo do gênero assim, o valor que uma pessoa vai te dar ao te olhar pela primeira vez vai ser tipo 60% pela tua imagem, tá? Os outros 15, vou chutar aqui um valor mais ou menos, vai ser pelo teu tom de voz, não pelo conteúdo. Óbvio que eu falei, o tom de voz que eu tava precisando melhorar. Pela forma como você fala, o seu tom de voz. E aí depois, tipo, os ínfimos poucos porcentagem que sobrou vai ser realmente pelo primeiro conteúdo que você trouxer. Por isso que não dá pra gente negligenciar que a gente vai olhar as pessoas e vai ter um preconceito das pessoas e as pessoas vão olhar pra nós. É natural, também, né? Ter um preconceito sobre nós. E sobre essa questão de olhar para as pessoas, a gente estava conversando a questão de nós sermos os oprimidos, né? As pessoas, às vezes, os oprimidos, a maneira como as pessoas nos olham, de nos ver de maneira diferente. Mas agora, por exemplo, digamos que a gente... Acontece, às vezes você olha para uma pessoa na igreja e você acha que ela está tentando se exibir ou se aparecer. Qual que deve ser a nossa atitude como cristãos referente a essa pessoa? Tem até um versículo bíblico em Romanos 14,16 que explica certinho o que tu está querendo dizer, que ele fala, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Então, ele explica que você não deve falar mal da pessoa, tipo, se ela está com aquela vestimenta, você não deve julgar ela por causa da vestimenta, você tem que dar exemplo, no caso, se quiser que ela tenha uma, como eu posso dizer? Uma que ela mudança, né? Ser o exemplo é a melhor opção sempre, né? Sim, do e que não julgar ficar julgando ou falando palavras rudes, né? Sim. Eu acho que mesmo que às vezes a gente vá com aquele espírito de exortação, assim, eu vou corrigir a pessoa, eu tô com um intuito bom, entendeu? Eu não quero falar a crítica construtiva. A crítica construtiva. Não existe, na minha opinião. Mas às vezes a gente não tá enxergando muitas outras coisas por trás. Sim. Por que a pessoa usa determinada roupa? Por que ela tem o cabelo de determinada forma? Por que ela anda de determinada forma? Por que ela fala daquele jeito? Eu acho que o mais importante, se você vê isso e você quer auxiliar a pessoa, o primeiro ponto é você se tornar amigo da pessoa, entender a realidade daquela pessoa. Sim. Você pode ver por trás várias coisas, às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima e é uma forma que ela encontra, às vezes, de aumentar a autoestima, de se valorizar, entende? Várias coisas que podem estar ali mal interpretadas. Que tu só vai saber. E que se você chegar pra ela com a crítica construtiva, de cara, você vai estar piorando a situação. Na verdade, vai estar perdendo. Se tu não conhece a pessoa, tu vai estar até perdendo uma amizade, provavelmente. Exatamente. Porque a pessoa já vai ficar, poxa, aquela pessoa, né, me criticou. Exatamente. Então é difícil fazer amizade, né? Você imagina, uma pessoa que vem na igreja, não está acostumada com tudo que nós fazemos e daí ela, por acaso, acaba vindo com uma roupa, por exemplo, de casa. A gente se veste bem, mas não considera como a mesma vestimenta que a gente usa, por exemplo, em casamentos, né? Geralmente casamentos são roupas bem mais esbeltas, né? E a pessoa acaba vindo com essa vestimenta, né? E aí a gente tem que tomar o cuidado justamente de se aproximar antes da pessoa, porque senão a pessoa está vindo ali em busca de misericórdia, de encontrar pessoas que estão ali para ser amigas delas, e ela vai encontrar juízo. Vai encontrar juízo, sendo que não cabe a gente, né? Decretando. Sentados e olhando a pessoa assim com uma cara, uma coisa que inveja. Uma coisa que a gente ignora muito é que a convivência nos transforma como iguais, entende? Sim. Então, vamos dizer assim, a gente tá lá no clube e tem alguém que vem de uma forma, tipo, aleatoriamente nada a ver, assim. Se na primeira vez a gente excluir essa pessoa por causa disso, a pessoa não volta mais, a chance de dela mudar é menor ainda. Sim. Agora, se essa pessoa aceita e passa a conviver nesse grupo, a chance dessa convivência, desse testemunho dos outros influenciar na vida dela é muito maior. Da mesma forma na igreja. E é através disso que a gente também leva pessoas a Cristo. Porque se a pessoa
poxa, tá indo pela primeira vez na igreja, ou tá começando aí, tá pensando, sabe, o Espírito Santo tá tocando o coração, ela tá começando, e daí já é criticada de cara, tu perdeu uma alma pra Deus, infelizmente. E até é interessante, né? Porque, veja, antes nós estávamos falando em ser diferentes. E nós não gostaríamos de ser olhados com maus olhos, assim, né? Mas quando a gente está na igreja e alguma pessoa vem, por exemplo, no caso anterior, com vestimentos diferentes, ela ali é a diferente. Sim. Então, a gente não pode tomar o papel agora de querer julgar ela. Né? Sim, exatamente. Então, a gente deve sempre tomar muito cuidado, veja a questão, fazer amizade. E mesmo que a pessoa, depois de conhecendo a palavra, querer vir daquela forma... Uma dela. Hoje a gente tem tantas culturas, tantas formas diferentes, coisas que aqui são certas, em outro lugar lugar errado, do mundo a gente não sabe. É totalmente diferente. E na minha visão, só se torna um problema para a pessoa quando ela faz aquilo meio que justamente para se aparecer. Porque se para ela... Ou justamente para ser, digamos assim, diferente. O revoltado, Sim. entendeu? Ele eu vou assim uma porque revolução. eu sei que eles usam de outro jeito, eles fazem outro jeito, eu quero causar. Aí também tá errado, entendeu? Mas o exatamente sentimento a errado. vaidade, né? É a verdade, exatamente. Porque se a pessoa... Eu Querer entendo ser assim, notado. se a pessoa usa... Só me lembro agora a questão de roupa, mas eu uso uma roupa porque eu me sinto confortável e eu não gosto de usar aquele outro tipo de roupa. Eu não acho que Deus julgaria uma pessoa por ela não se sentir adequada. A pessoa vir na igreja com uma maneira que ela não se sente bem, acho que isso é totalmente errado. Mas ainda assim cuidando com a modéstia, né? Com Porque certeza. uma pessoa ela vem pra igreja pra se sentir confortável, não pra ser julgada ou se sentir desconfortável. Isso Sim. só vai afastar ela mais e mais da igreja. Exatamente. Acho que a gente conclui que, antes de tudo, fazer amizade e conhecer aquilo que se passa na vida da pessoa, né? Acho que a gente chega a essa conclusão. É legal que aqui fala até na lição que a gente não pode, a gente deve ter a modéstia, é agir de forma decente, sem motivação pecaminosa. Então essa é a diferença, entendeu? Se você tá fazendo aquilo porque, que nem você falou, eu tô fazendo isso porque eu me sinto confortável assim, é assim que eu... Não, tu não tem uma intenção de causar ali, não tem uma intenção pecaminosa, aí beleza. Agora o problema é quando você faz com a intenção errada, entendeu? O ato é o mesmo, né? Mas o motivo que você está fazendo, o porquê você está fazendo aquilo é totalmente diferente. E agora, acredito que a gente já está caminhando para o nosso final. O Mike, o Tiki, o Mickey ali já estão preparando a sua mochilinha para viajar para o próximo lugar. É isso aí. Mas antes eu quero saber aqui meio que um resumão, o que tira para a vida de cada um dos nossos participantes aqui sobre essa lição, como, sei lá, como tratar as pessoas, o que vocês querem falar aí no final? Acho que a gente, com a lição de agora, a gente aprendeu que não devemos julgar a pessoa, ter um preconceito com ela e tentar sermos diferentes, mas não queremos ser vaidosos, destacar mais, só mostrar que Deus fez na nossa vida, que a gente deve pregar o evangelho dele. Não julgue, acolha. Hashtag não julgue, acolha. Comentem, gente. Vamos viralizar essa hashtag. Mas é Sobe isso. essa hashtag no Twitter. Vai no Twitter. A gente não tem conta no Twitter ainda, mas se tiver muitos pedidos aí, quem sabe Se viralizar. se viralizar. É isso aí, eu acho que é ser diferente, mas de uma forma boa, assim, que passe uma boa impressão. E não diferente que, nossa, que diferente, que coisa ruim, entendeu? Aquele sentimento de, que chato, nossa, que é diferente chato. Não, é um diferente, assim, que traga um refrigério, entendeu? Sim. Que as pessoas pensam, poxa, que legal estar junto com o Henrique. Pô, o cara é tão legal, ele é tão diferente das outras pessoas que eu conheço, entendeu? É mais ou menos... é mais ou menos nesse sentido aí. Eu acho que o resumo pra mim é menos vaidade, pros outros mais amor. Hashtag mais amor, por favor. Menos vaidade, mais amor. Muitas hashtags. É nóis, Yasmin. Bom, para terminar, eu acho que o meu comentário também trata um pouquinho da que a Leilane falou, é agir de maneira diferente, mas sem notar estar agindo de maneira diferente. Isso, natural, né? Porque aquilo é uma consequência do que você já recebeu. Do que Cristo faz por nós. Então, aí, hashtag age naturalmente. Haja naturalmente. Eu acho que é isso, vamos divulgar de novo nossas redes sociais. Hashtag Estrela do Norte. Essa é a principal. Nossa, hoje é a hashtag. Então, separem aí as
hashtags no Facebook Clube de Desbravadores Estrela do Norte, o Instagram dbv.estrela do Norte, no YouTube Estrela do Norte e no Spotify Polaris. Polaris. E é isso aí. Seja diferente, seja um mensageiro de Deus na Terra. Amém. Amém. Ninguém quer falar mais nada? Não, é isso aí, Fechou. galera. Até a Fechou. próxima. Hashtag não julgue a folha. Valeu, galera! Falou, galera! Wow.